tem que olhar lá quantos servidores nós temos, quantas pessoas nós precisamos contratar, ter na nossa base, treinamentos. Dentro do planejamento também existe o planejamento do desenvolvimento e da ocupação do espaço urbano e rural, que é o plano diretor, que ficou bem famoso aí esse ano, né, que nós tivemos uma contestação na justiça, vai, volta, como que a gente pode fazer, quem que pode construir, quem que não pode, que empresa que pode funcionar. Então, é um plano muito, é uma lei, né, muito importante, a gente chama de plano diretor, mas é uma legislação que rege aí o município, geralmente para ser revista a cada 10 anos. Também existe o plano de saneamento básico e resíduos sólidos, que até teve recentemente um marco, né, de saneamento, para que aconteça algumas mudanças aí a nível de todo o país. E, por fim, o planejamento orçamentário, que esse sim fica a cargo da Secretaria da Fazenda, Elaboração, que compõe o PPA, a LDO e a LOA, né? O sistema orçamentário, né, do Brasil, ele tem que fazer, então, como nós falamos, né, o plano plurianual, que quem realiza, quem elabora é o prefeito no seu primeiro ano de governo, e ele vai elaborar para os próximos 4 anos, ou seja, caso não haja reeleição, ele também faz o orçamento do primeiro ano do próximo governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela traça as metas para a execução do orçamento. Neste ano, o prazo dela foi entrega dia 15 de agosto, porque foi o primeiro ano. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento que depois é aprovado pela Câmara de Vereadores, né, e é transformado em lei, e o prazo para entrega é agora, dia 30 de setembro. O orçamento público é o instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados. Por que previsão? Porque a gente espera arrecadar, não quer dizer que a gente vá arrecadar. Isso é muito ruim. A gente coloca um valor lá e aí cada terça-feira é uma emoção, né? Porque a cada terça-feira o governador repassa menos ICMS, a gente tem o grupo do WhatsApp dos secretários do Estado, e é muito engraçado, todo mundo começa assim umas 5 horas da tarde. O seu também veio a menor, o seu também veio, quanto você perdeu, quanto que não vai vir? É um choro coletivo, eu falo que é um grupo de apoio, né, para a gente aguentar aí essas emoções do dia a dia, porque a gente é uma previsão e a gente depende de tudo, a gente depende do contribuinte pagar seus impostos, a gente depende também da economia circular no país, porque se não houver venda, se não houver fabricação, se não houver prestação de serviço, também não tem arrecadação. E também no orçamento nós vamos colocar a destinação desses recursos, né? Em cada recurso que a gente arrecada, qual despesa que ele vai suportar no ano. Ele engloba, então, receitas e despesas, a gente tem que ter equilíbrio entre contas públicas. O município ele não pode usar, como faz a União, que ele faz um orçamento deficitário ou superavitário. O município tem que zerar entre receitas e despesas, tem ainda uma contingência que tem que ser deixada. E como que a União cobre esse rombo do orçamento? Ou ela toma empréstimos, ou ela vende títulos públicos, ela fabrica dinheiro para cobrir o orçamento dela. A gente não pode, a gente tem que prever o que a gente vai gastar dentro do que a gente vai arrecadar. Aí alguns conceitos, né, que nós falamos aqui, vamos falar durante a audiência, apenas para familiarizar a todos. Receita pública é o conjunto de recursos que entram nos cofres do governo. Então, não é dinheiro público, tá, gente? É receita pública. O dinheiro é nosso, o dinheiro é meu, o dinheiro é cada um de vocês que contribui, e a gente só arrecada. Eu acho que o termo fazenda ele deve vir de longa data, né? Que fazenda quer dizer guardar e depois redistribuir todos esses recursos. Receita corrente é todo recurso que o município arrecada regularmente para gastar com as suas atividades básicas. Geralmente vem da arrecadação de impostos pagos pelos cidadãos. No caso nosso, a gente tem o IPTU, né, Imposto Municipal, o ISS, que a gente ainda tem, o ITBI, ICMS, FPM, taxas, contribuições e por aí vai. Receita intra-orçamentária é uma receita entre os órgãos da mesma esfera. Então, entre a Vale-Prev e a Prefeitura, a gente faz repasses de valores, ela recebe uma receita intra-orçamentária, porque ela está dentro do orçamento do mesmo ente. E receitas de capital, que são recursos adquiridos por meio de venda de bens e direitos, de doações, de convênios, que vêm específicos para capital, e de empréstimos recebidos. Aí nós temos as mesmas definições para a despesa. Despesas correntes são despesas para o custeio da máquina, destinadas à manutenção de serviços já existentes, como pagamento de pessoal, material de consumo, contratos continuados. Né? Acredito que hoje esteja absorvendo 95% do nosso orçamento.
e despesas de capital, que são os investimentos destinados à execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. São os famosos investimentos. Aí, acho que foi até o diretor perguntou, né, na última audiência que nós estávamos aqui da LDO, qual que eram essas etapas, como que a gente elabora um orçamento, como que a gente chega no orçamento. E esse detalhamento ele chega agora na LOA, né? Quando a gente está planejando a nível de programa, a gente está separando a nível de estratégia de governo mesmo, onde que vão ser gastos os recursos, né, arrecadados. Depois, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela nos dá diretrizes com base em arrecadação não só nossa, como do país também, no PIB do país, no PIB municipal, no percentual previsto de inflação para o período, nas projeções que são feitas. Então, um cálculo muito complexo, né, para a gente ficar ali dentro do atingimento dos índices que estão estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em primeiro lugar, aqui vem a folha de pagamento, que é o maior serviço prestado pelo município. É o material humano de cada servidor que está ali, né, desempenhando o seu papel em cada secretaria, em cada função, com igual importância, né? Sem um ali já quebra a cadeia do ciclo todo, né, do município, alguma coisa fica pendente, não roda bonitinho a máquina, né, faltando um pedacinho da engrenagem. Também prevemos lá se vai existir reajuste, né, já colocamos, por exemplo, nós temos por obrigatoriedade no nosso estatuto, todo ano repassar pelo menos o reajuste pelo INPC, que é o nosso índice de correção da inflação. Então, esse índice tem que estar previsto no orçamento. Eu não posso colocar o mesmo valor desse ano. Então, a gente tem que fazer as projeções com base nos relatórios oficiais que nós temos. A gente utiliza sempre aquele boletim Focus do Banco Central para fazer essas projeções. Se vão haver novas contratações, se a gente vai fazer concurso público, se vai ter mudança na estrutura, o ideal é agora que ele tem que ser planejado. Em segundo lugar, a gente tem que colocar o pagamento da dívida. Hoje não existe mais a opção de você não pagar a dívida. Se você não paga, ele retém do repasse. Então, a gente tem que pagar a dívida. Aí, nós também separamos o repasse para a Câmara, que é o teto de 6% dos impostos, reserva de contingência de 1% da receita corrente líquida, que esse parâmetro é definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí, nós temos também o orçamento impositivo, que foi uma novidade desde o ano de 2021, aprovada pelo Congresso Nacional, e depois as outras câmaras foram replicando, que é 1,2% da receita corrente líquida que vem para o Legislativo indicar, sendo obrigatório a destinação de 50% para a pasta da saúde e 50% para as demais áreas. Depois, nós temos que garantir todos os contratos continuados, obras que já estejam em andamento, outros custeios, que não são menos importantes, mas os contratos geralmente são de maior vulto. E aí, se houver sobra, que nunca tem, pelo menos eu nunca vi, a gente coloca para investimentos, para novos investimentos, que estão dentro do orçamento arrecadado do ano. Aí as pessoas falam assim, mas vocês não fizeram lá a obra tal? Sim, mas nós fomos buscar recurso externo. Sim, mas a gente recebeu o convênio. O convênio não fica aqui, a gente não tem previsão de que vai receber. Imagina que o ano que vem vai ter um orçamento e aí os parlamentares vão receber lá a autorização. Esse ano ficou travado até agora que está começando a soltar alguma emenda, aí que eles vão enviar recursos. Então, nós não temos como prever isso. É algo que não tem previsão, então ele é deixado de fora do orçamento. Aí nós temos lá, como falei, né, os limites que a gente tem que garantir aqui e respeitar dentro do orçamento municipal. A despesa com pessoal, que 54% é o limite máximo, mas a gente não pode, de jeito nenhum, ultrapassar o 51,3%, que entra na etapa que a gente tem que começar a demitir pessoas, e isso é muito ruim. A gente já chegou nesse limitador, não uma vez, mas várias, então a gente não quer voltar nele. Sempre controlamos esse percentual mês a mês. As despesas com o ensino, que prevê lá o artigo 212 da Constituição, que são 25% dos impostos, não é o total das despesas, é somente as despesas com recurso próprio, elegíveis para ensino. Despesas com a saúde, no mínimo 15% dos impostos. As despesas com o magistério, que tem que ser 70%, no mínimo com o Fundeb, esse é o limite, né?
E receitas e despesas tem que estar equilibrada ao nível de fonte de recurso e vinculação. O que isso quer dizer? Vem lá dentro da saúde, a gente tem, acho que umas 30 codificações diferentes, cada uma para um repasse, uma destinação específica. Então, nós temos que vincular também na despesa qual é a ação que eu vou utilizar, aquele recurso que vai entrar, e aquele recurso só pode ser utilizado naquela ação específica, ela tem que ser vinculada, ela tem uma conta específica, a remuneração tem que ser contabilizada, o pagamento, enfim. Temos que ter muita segregação desses recursos que vêm carimbados, da saúde, da educação e da assistência, são os principais, e para poder fazer a correta aplicação. Bom, os valores totais que nós temos no orçamento para esse ano, a gente já falou isso nas outras audiências, principalmente do PPA, da LDO não, porque a gente estava fechado aqui nos indicadores, mas no PPA nós já falamos sobre isso, então nós vamos passar aqui brevemente sobre o tema. A prefeitura ela vai ter um orçamento para ela gastar de 954.485.000. Aqui dentro tem receita vinculada e não vinculada. A Câmara, né, nós vamos destinar 32.400.000. E o Vale-Prev está prevendo a arrecadação de 113 milhões, chegando a um orçamento total do município de Valinhos de 1.099.885.000. Né? Lembrando que esse orçamento não contempla mais o da EVE, que desde o ano passado, desde maio, se tornou uma empresa pública, uma SA. Ele não, como ele é independente financeiramente, o da EVE ele consegue sozinho pagar as suas contas, ele não integra mais o orçamento do município. Isso é muito bom, né? Porque você ter uma empresa pública que dependa do ente, não tem sentido existir essa empresa pública, volta a ser uma autarquia. Bom, aí nós temos as receitas da prefeitura primeiro, sem o Vale-Prev. Elas estão separadas por fonte de recursos, bem consolidadas, tá, gente? Porque essas linhas de receitas aqui, elas explodem em vários níveis de detalhamento aqui, códigos de aplicação. Nós temos os recursos próprios, que são livres para aplicação, livres entre aspas, porque dentro dele estão os 25 e os 15. 718.046.813. Aí nós temos os recursos próprios que já estão lá vinculados no orçamento, que vai separar para a Câmara, para o orçamento impositivo e a reserva de contingência obrigatória que o município tem que manter, de 53.269.000. Aí nós temos os vinculados da saúde, que vem do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, chamam as transferências fundo a fundo, 32.052.635. Os vinculados da educação, 87.813.450. Aqui dentro está o Fundeb, né? Apesar dele ser para pagamento e ele ser dos impostos, mas ele é só aplicado na educação. Então, ele está aqui somando com QSE, PENAT, PENAI. Vinculados da assistência, 1.847.102, e outras vinculações, que são fundos de despesa própria, que entra multas de trânsito, fundo da criança e adolescente, e a CIP também, que ela é uma contribuição, mas ela é vinculada, ele entra aqui. Então, nós temos 986.885.000. Né? Apesar que a gente olha assim, nossa, a gente tem bastante receita livre, né? É meio triste, porque a gente não tem muita ajuda das outras esferas de governo. Tudo fica aqui em cargo do município e também desses repasses, dessas transferências que a gente recebe, que são as cotas partes que o município tem direito. A receita do Vale-Prev, ela tem pouca variação, porque a receita dela vem sempre da contribuição que o servidor faz, descontado já na fonte do seu salário, igual ao imposto de renda, a gente já manda para a Maria Cláudia aqui. A contribuição patronal, que é acima, né, da contribuição do servidor. A receita patrimonial aqui é uma receita de remuneração, que nós temos que manter todos os recursos aplicados, inclusive temos uma meta atual para cumprir durante o ano. E essa meta é para que esse recurso que a gente tem lá depositado e os recursos que nós vamos receber, eles tenham uma remuneração X, que na projeção de cálculos ao longo dos anos vai garantir a aposentadoria de todo esse grupo aqui. Então, todo ano é refeito o cálculo atuarial com base na folha de dezembro da Prefeitura, da Câmara
e do ValePrev, dos servidores efetivos. Essa foto que é registrada, ela é feita todo o cálculo atuarial com tábua de mortalidade, com dependentes, cálculo de quanto tempo a gente vai viver, né, quanto tempo a gente ainda vai trabalhar na prefeitura, o quanto que a gente já contribuiu, quanto tempo a gente contribuiu fora do regime do ValePrev, que a gente contribuiu em outros regimes, que aí a gente tem essa continha de baixo aqui, que é o Comprev, que é o recurso que a gente busca junto ao regime geral de contribuições de servidores já aposentados, que o dinheiro ficou parado lá no INSS e a gente está pagando a aposentadoria pelo ValePrev. Então, nós temos que ir lá, e é um trabalho complexo, minucioso, que se não for feito no tempo, de forma correta, a gente perde esse recurso. Então, o ValePrev aí, ele tem uma missão contínua. Com prazo de prescrição. Prazo de prescrição, exatamente. Senão a gente não consegue mais recuperar o nosso dinheiro de lá, né, Cláudia? E foi uma luta para conseguir o início dessas compensações. O INSS ele é muito criterioso, depende do Tribunal de Contas vir e deferir as aposentadorias. A gente enfrentou uma luta com o Tribunal de Contas o ano passado. Acho que desde o ano retrasado começou, né? E começou a desaposentar servidor, entender da cabeça deles que as aposentadorias estavam erradas, que o servidor não tinha mais direito, e a gente foi para a briga. Porque a gente acreditava não, né? Estava certo do que a legislação previa e defendia para o servidor. Então, foi um ganho muito, muito bom que a gente obteve enquanto município. Acho que até de exemplo para os demais, que muito município simplesmente abandonou e falou, é melhor eu deixar, porque assim eu pago menos, a conta fica mais barata. E a gente conseguiu aí reverter essa situação e agora voltando, restabelecendo as aposentadorias dos servidores. E outras pequenas ali receitas, totalizando 113 milhões que o ValePrev vai arrecadar, pretende arrecadar no exercício de 2026. Aí nós somamos toda a nossa despesa por grupos que nós falamos, né? Principais grupos de despesa. Aqui são os três entes que estão juntos aqui nesse totalizador. Com pessoal em cargos sociais e benefícios, nós temos 490 milhões, 720 mil e 788. Aqui não entram os auxílios, que são pagos diretamente na folha, que é auxílio alimentação, refeição e auxílio saúde. Repasse ao terceiro setor, 68 milhões, 541 mil, 463. Juros de dívida pública, 12 milhões, 809. Amortização da dívida, 68 milhões, 536. Só de mapa de precatórios para o ano que vem, já prontinho para pagar, nós temos 7 milhões 448 mil de ações aí de alto vulto, que transitaram em julgado, de diversos exercícios que foram impetrados, e já recebemos agora em abril, que para o ano que vem a gente tem que deixar reservado no orçamento para pagar todas essas ações. Outras despesas correntes, que é o que a gente falou lá, são os contratos, os fornecimentos de medicamento, fornecimento de merenda, fornecimento de transporte escolar, a limpeza pública, a manutenção, a roçada, todos esses contratos que eu estou citando são os de maiores valores, né? Mas dentro desse leque aqui nós temos todos os diversos serviços que são despesas correntes dentro do município. Outras despesas de capital, 3 milhões 957 718, a reserva de contingência de 54 milhões 126 mil. O valor dessa reserva é alta porque ela engloba tanto a reserva obrigatória que o município tem que deixar, como também a sobra que o ValePrev tem. Ele está numa posição hoje que ele arrecada mais do que ele gasta, para ir guardando essa sobra ao longo do tempo, investindo e fazendo caixa ali para a provisão das aposentadorias. E o orçamento impositivo, que ele vai voltar ou para a prefeitura, ou em forma de destinação ao terceiro setor. A gente tem que aguardar, a Câmara vai fazer essas emendas durante o período aí de apreciação e votação da LOA, de 11 milhões 193 mil, que é aquele, né, o percentualzinho lá. Aqui dá um pouquinho menor que 1,2, porque ele está sobre o total, né, da receita, mas se você pegar sobre a receita corrente líquida, ele dá 1,2%. Então, o total que a gente vai arrecadar, com exceção dessa reserva que vai ficar para o ValePrev, 1 bilhão e 99 milhões 885 mil. Aqui nós totalizamos por órgão e dentro da prefeitura quebrada por secretaria. Então nós temos a Câmara Municipal, 32 milhões e 400, ao gabinete 7 milhões 720,
Esportes, 12.450.000. A Fazenda, que ela carrega a dívida, por isso que ela é grande, né? A dívida e a reserva de contingência ficam aqui dentro. Saúde, 219 milhões. Educação, 247. Segurança, 39. Mobilidade, 18. Licitações, que é uma atividade fim, 4,5. A Secretaria de Administração, que fica frota, ficam aluguéis, ficam diversas despesas com água, luz, telefonia. Então, aposentadoria também dos complementados que nós temos ainda dentro da Prefeitura, que são servidores antigos, antes do Vale Prev. Por isso, esse valor de 47.600.000. Aí nós temos Secretaria de Governo, Jurídico, Serviços Públicos, Tecnologia e Qualidade. A Serviços Públicos também contempla lá a coleta de lixo, a zeladoria. Desenvolvimento Social e Habitação, ficam todos os termos de terceiro setor das entidades que atuam aí em parceria com o município, fazem a vez do município nas diversas áreas de assistencialismo que o município não possui, né, serviço próprio. Cultura, Desenvolvimento e Inovação, Obras Públicas, Desenvolvimento Urbano, Secretaria da Família e da Mulher, Comunicação, Secretaria do Verde e de Agricultura. Então, entre Câmara e todas as secretarias da Prefeitura, 986.885.000. A Vale Prev, 113, fecha aquele quadro anterior de 1.099.885.000 para 2026. Então, para vocês saberem o que compõe lá o pagamento da dívida o ano que vem, nós temos da dívida da água 45,5 milhões, INSS 5,5 milhões, amortização do empréstimo do Desenvolve São Paulo, que a gente já vai começar a pagar desse do asfalto, 17.400. O parcelamento que a gente ainda carrega do Vale Prev, lá da gestão do prefeito Cleiton, 12.768.000 para pagar o ano que vem, não é o saldo devedor. Os precatórios que eu falei, 7.448, e também como nós temos aí uma subvenção econômica para a Coab, que, como todo mundo sabe, vários bairros de Valinhos eles foram feitos pela Coab, a Valinhos é acionista e hoje tem que pagar essa conta aí, até que essa entidade se encerre, a gente não sabe quando, um dia talvez, não sei se vou estar por aqui ainda, porque os empréstimos são bem longos e a dívida é gigantesca. Bom, indicadores, né, e limites constitucionais. O gasto com pessoal ele é feito separadamente entre o executivo e o legislativo. O total de gasto de pessoal, o total de um ente, tanto seja a esfera municipal ou estadual, é 60% do que arrecada, da receita corrente líquida. No caso da Câmara, ela tem 6%, a Prefeitura 54%, que é aquele limite lá que a gente falou legal, mas a gente chega até no 51,30%. Para o ano que vem, a receita corrente líquida prevista é de 562.620. Nós poderíamos chegar, entre aspas, a 522 milhões, poderíamos, mas não podemos. Mas o gasto com o pessoal previsto vai ser de 400.134.408. Um percentualzinho aí, referência de 47,56, abaixo do que o tribunal permite, que é 51,30. Permite sem sanções. No caso da Câmara, né, o limite dela seria 6%, até 58 milhões. Ela vai ter um gasto com pessoal de 23.160.000, 2,39 da receita corrente líquida também. O vereador está aí de parabéns, dentro dos limites, para não ter apontamento do Tribunal de Contas no relatório. O Eduardo é 10, e vai acertar todas as contas lá, vão ser aprovadas. Bom, a aplicação no ensino, ela está prevista no artigo 212, como eu mencionei, da Constituição Federal. A base para o cálculo do ensino não é a receita corrente líquida. Por quê? Porque não é. Porque dentro da receita corrente líquida existem receitas que são vinculadas. Não faz muito sentido também o percentual lá que a gente falou, mas a lei é assim, não tem como discutir. É um chorinho que deram na lei que você pode chegar um pouco além da despesa com o pessoal, porque, na verdade, não poderia, porque a gente está carregando em cima de receitas vinculadas que eu não posso usar para pessoal. Então, como que eu posso chegar naquele percentual, né? É aí que as prefeituras quebram. A receita base de ensino, ela é a receita que vem de impostos, que são as livres de aplicação. Os impostos, tanto de arrecadação própria quanto de transferências, vão totalizar 780.393.000.
A aplicação mínima seria de 195 milhões, mas o município está prevendo 220 milhões 432 mil, corresponde a 30,63% da base de cálculo para o repasse para o ensino. A aplicação na saúde, ela não estava prevista na Constituição inicialmente, ela tinha uma legislação que era, acho que, de 90, que era posterior à Constituição Federal, e agora, em 2012, foi editada uma lei complementar, a 141 de 2012, que então definiu, entre outras coisas, o percentual mínimo já estava lá atrás previsto, para a gente não mudou. Mas teve outras definições, então a base ficou essa legislação aqui atualizada. A receita é a mesma, só que a gente, para o cômputo da aplicação na saúde, nós retiramos as cotas extraordinárias que nós recebemos do FPM. A aplicação mínima seria de 115 milhões, mas nós prevemos aplicar 189 milhões 732 mil, 24,69% da base de impostos, aí quase 10% acima do que a legislação exige. Bom, nós colocamos alguns quadrinhos que eu vou até pedir para o William falar sobre da receita, pode ser, William? Da evolução, assim, só para ver como é que Valinhos tem brigado um pouquinho na questão da receita própria, né, onde a gente pode mexer, porque eu falo que tem itens que a gente não consegue mexer. O ITBI é um deles, que ele depende da vontade das pessoas quererem vender e comprar imóveis. Então, eu não sei quem que vai querer vender e comprar imóveis. A gente tem uma série histórica no município, mas tem ano que vende mais, tem ano que vende menos. Então, é uma receita que, às vezes, você vê um salto enorme num período, depois ela dá uma estagnada. Então, a gente chama que isso é uma receita que ela independe da nossa forma de atuar e de agir. Aí tem receitas que, sim, a gente consegue ir atrás, como é a arrecadação da dívida ativa, que nós estamos com um volume altíssimo, né, um estoque alto, então começamos esse ano aqui com protesto, aliás, que foi uma exigência, não foi porque a gente quis começar a fazer, mas o ano passado foi votada uma lei complementar, a 208 de 2024, que exigiu que, além da cobrança amigável, a gente tem que protestar todo mundo, senão a gente não consegue ajuizar. E essa dívida é prescrita e a prefeitura não consegue arrecadar mais. Então, a gente está conseguindo alavancar um pouco, né, com call center, ligação, cobrança, notificação, fiscalização, vai atrás da empresa, você saiu daqui, você largou, você foi para outro lugar. A gente corre o dia inteiro lá para poder trazer mais dinheiro para o caixa, porque eu tenho depois onde gastar, isso é tranquilo. O duro é fazer essa despesa entrar dentro do caixa da prefeitura, né? Tem uma fila de espera, assim, a gente vai chamando por senha. Conforme entra mais um pouquinho, a gente chama, vem você agora. Agora a gente vai atender você, agora é esse, agora é aquele. E, às vezes, acontecem despesas que a gente não tem, né? Não está preparada, é o momento que a gente tem que segura uma ação que ia acontecer, que estava prevista, vai outra no lugar. Catástrofes, enfim, graças a Deus ainda que nós fomos abençoados no nosso município, porque essa semana, né, com esse mini tornado que passou aí aqui na região tão perto, e o máximo que aconteceu aqui, que eu fiquei sabendo, foram 12 árvores que caíram. Então, Deus protegeu aí a nossa cidade, colocou a mão, falou assim, não, deixa eles ali protegidos, que eles não têm dinheiro depois para consertar a cidade. Se der algum problema... Porque a gente vê muita coisa assim, mas o governo ajuda. Até ajudar, gente, a gente já morreu afogado, queimado aqui, e depois só vai catar os pedacinhos. Então, vou passar para o William falar um pouquinho sobre receita, quiser fazer alguma observação, depois a Maria Cláudia, né, quiser também falar do Vale Prévio, acho importante, para depois passar a palavra para os vereadores, se quiserem complementar, fazer os seus comentários aí a respeito dessa proposta, né, que nós vamos encaminhar para vocês ainda. Boa noite, presidente Israel Scupenaro, secretária Rebeca da Fazenda, presidente do Vale Prévio, Maria Cláudia, Célia, contadora do município, público presente, que eu queria destacar aqui a presença da Carol, né, uma jovem aí de 14 para 15 anos, né, Célia, já acompanhando aí os trabalhos da cidade, né, que isso provoque em você um sentimento de cidadã, né, que é o nosso futuro aqui de Valinhos, né, que esse exemplo seja seguido aí pelos jovens da nossa cidade. Cumprimentar a Câmara Municipal, os seus servidores, a técnica, agradecer aqui a acolhida, né, e sem essa estrutura não seria possível a nossa apresentação.
Público também que nos acompanha pelas redes sociais. Como disse a secretária, eu vou dar uma continuidade aqui, falar um pouco de receita. Nesse quadro que está sendo mostrado, a gente fala da evolução do índice de participação dos municípios, né? O que seria esse índice de participação dos municípios? É a participação de cada cidade no bolo, né, do ICMS do Estado de São Paulo. Então, cada município tem uma fatiazinha da arrecadação do ICMS, né, que cai ali toda terça-feira, né, secretária? Então, a gente fica torcendo para que a atividade econômica ela bombe, para também bombar os cofres públicos do município, né, mas nem sempre é assim que acontece. O nosso índice é de 0,37210, né, de 100% do bolo do Estado, a nossa participação no bolo é essa. E como que a gente consegue chegar nessa... Como é que a gente consegue aumentar esse índice? É de acordo com a atividade econômica que é desenvolvida na cidade. Atração de empresas, recolhimento de impostos e também pela receita própria. Quanto maior a nossa receita própria, maior é o nosso índice. Por isso que a Secretaria da Fazenda atua incansavelmente em cima das receitas próprias, do IPTU, do ISS, do ITBI, fiscalizando, cobrando, acompanhando, diminuindo a inadimplência, para que tudo isso, num conjunto, repercuta no aumento do nosso índice, né? Então, assim, uma casa que a gente brinca lá na secretaria, né, com os técnicos, né? Se uma mudança aqui na segunda casa, o 0,38 que a gente já alcance, ou um 0,40 que a gente já alcance, a nossa arrecadação já aumenta grandiosamente. Então, assim, esses números, eles têm várias casas, mas uma casinha dessa para nós representa, às vezes, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais na nossa transferência do ICMS. Então, assim, a secretaria é uma secretaria ativa, que tem, né, o acompanhamento desses índices, desses valores adicionados das empresas. Às vezes, os auditores vão lá, bate na porta das empresas, corrige aqui, corrige ali, e isso já tem um ganho para o município, porque, às vezes, é falha de declaração. Muitas falhas de declaração na documentação das empresas fazem com que a gente perca índice. Então, a gente não está falando de multa, a gente não está falando de imposto, de nada. Apenas uma declaraçãozinha que as grandes empresas esquecem ou fazem errado, a gente está ali acompanhando, batendo na porta, corrige aqui, porque isso vai fazer bem para o nosso município. Não vai te repercutir em multa, não vai repercutir em prejuízo algum, mas para o município é importante. Então, às vezes, o auditor é visto aí como uma peça chata, né? Mas, às vezes, essa chatice, às vezes, representa muito para nós lá. Então, dentro do índice de participação dos municípios, acho que é isso, né? A gente tem aí uma previsão, que a gente vai ver no próximo slide, uma previsão de um incremento de 1,46 para 2026, né? Isso ainda é um índice preliminar, né? Está em análise na Secretaria da Fazenda do Estado. A gente está em prazo de recurso, porque, às vezes, a gente pode questionar esse percentual, mas, na média, é um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima que o índice definitivo fica. A gente pode ver aqui, na ordem de crescimento, Valinhos na 5ª colocação, com aumento de 1,46. E estamos à frente aí de vários polos fortes de arrecadação, de cidades, né, como Indaiatuba, por exemplo, de Campinas. A gente conseguiu elevar o nosso índice um pouco a mais do que grandes municípios vizinhos, né? Então, mostra aí que Valinhos faz a lição de casa, está preocupado com a arrecadação, com a política tributária, e é um resultado de um trabalho bem feito há tempos, né? E destacando, né, que é um trabalho feito pelos servidores da casa, né? Servidores efetivos, servidores que a maioria reside na cidade, defende as cores de Valinhos, e para nós é um orgulho. Aqui tem, no próximo slide, a 7ª colocação de Valinhos no ranking aí de arrecadação de ICMS, né? Aquilo que realmente entrou, né, junto aos cofres municipais, até comparativo de agosto de 24 com agosto de 25. A gente vê que até agosto de 24, uma transferência de 122 milhões,
e até agosto de 25, comparando com o mesmo período, 137 milhões, uma diferença de 15 milhões e meio, e em índice 12,69 de aumento, né? Então, aquilo que a gente estava falando do índice, agora a gente está falando em reais, né? A arrecadação que Valinhos obteve aí com o ICMS. E também na 7ª colocação, à frente de alguns municípios aí que anteriormente vinham bem e talvez não fizeram aí a lição de casa, não pensaram no futuro, não se prepararam, e aí a roda pega, né? A gente vem falando em algumas audiências, desde final de 23, se eu não me engano, desde a aprovação da reforma tributária, né? Então, a gente vê um orçamento de 1 bilhão e 100, e a gente não sabe o que vai acontecer conosco a partir de 2026. Se esses números vão manter, se esses números vão subir, se esses números vão cair. Porque a gente está passando por um momento, né, de transição do sistema tributário do país, né? Então, até hoje a gente tinha um modelo, e a partir da reforma tributária, um modelo completamente diferente de distribuição de receita. A emenda constitucional 132 de 23 aprovou a reforma tributária, já está regulamentada a lei complementar, através da Lei Complementar 214 de 25, que regulamenta aí os novos impostos, né? Então, daqui para frente, a gente não vai mais ouvir falar em ISS, ICMS, vamos ouvir falar, vereador Wagner, de IBS e CBS. Pode guardar essas duas siglas, que o futuro é IBS e CBS. Essa lei complementar federal, para vocês terem uma ideia, o doutor Daniel pode confirmar, tem quase 500 artigos. Só uma lei, a primeira lei que está regulamentando a reforma, 500 artigos, né? Que a gente vai ter que começar a debruçar, estudar e aprender, todo mundo junto, né? Não tem especialista em reforma tributária, porque a reforma tributária é uma legislação nova. Então, não, eu sou especialista. Não, você não é especialista. A gente vai começar a aprender todo mundo junto, porque está começando agora, do zero, um sistema completamente diferente do que a gente trabalhou até hoje. Existe outro projeto também que está em andamento, né, que é o projeto de lei 108, que vai aí instituir o funcionamento do comitê gestor, né, o comitê gestor que vai tomar conta de toda essa engrenagem da reforma tributária. Eles vão talvez mexer também no ITCMD, que é um tributo estadual, e no ITBI, que é um tributo municipal, mas ainda, como eu disse, ainda é um projeto de lei, talvez já passou pela Câmara, está no Senado, talvez semana que vem votem, mas aí vai voltar para a Câmara, porque houve alterações. Então, ainda vai ter uma maturaçãozinha ainda aí para acontecer. Uma alíquota que foi estimada pelo governo quando mandou-se o projeto de lei de 26,5%, mas ainda não está definido essa alíquota da CBS e do IBS junto, ainda está em discussão no Senado, e é o Senado que vai promulgar esse percentual. Então, temos, a partir de 2026, um período de transição, de 26 a 2032, toda essa mudança que eu acabei de falar começa a ser processada em 2026 e a gente termina em 2032 com o enterro do ICMS e do ISS. E aí nasce, de fato, o IBS e a CBS plenamente. Até lá, ainda vai rodar as duas situações juntas, e a gente vai ter que trabalhar com as duas situações juntas, né? E aí os técnicos da Fazenda vão se debruçar ano que vem para tentar montar a LOA. Estaremos aqui, se Deus quiser, falando em IBS, CBS e como que vai estar a nossa arrecadação. Hoje, a gente já reclama que a gente não tem recursos para atender toda a demanda, né? Quiçá com essa nova sistemática. Se a arrecadação cair, como é que vai ficar para atender toda essa demanda que a gente tem hoje? E já está faltando coisa para fazer. Se, porventura, subir a arrecadação,
a gente comemora, sempre com os pés no chão, né, gastando sempre o que a gente arrecada, para a gente não cair em armadilhas e deixar o nosso município à mercê de coisas que a gente não vai conseguir recuperar mais para frente. Então, acho que era isso que eu tinha que falar nessa audiência, sobre receita, né? Vou passar agora a palavra aqui para a Cláudia, Maria Cláudia, que é presidente do Valiprev. Destacar que ela sempre foi servidora lá do Valiprev, desde o início do Valiprev 2013, né, Cláudia? Era da Secretaria da Fazenda. Foi buscar o CNPJ na Receita Federal. O Barbarini também acompanhou bastante, está aqui conosco. Então, tudo que se diz respeito a Valiprev, a Cláudia sabe de cor e salteado. Obrigado. Boa noite a todos. Assim como o William, gostaria de agradecer ao presidente Scupenaro, o vereador Wagner, pela sua presença, meus colegas de prefeitura, de Câmara, meu diretor Barbarini, fiel escudeiro, sempre junto, né? E, enfim, o que eu tenho para falar do Valiprev é como o William falou, realmente, se tem uma coisa que eu conheço, eu acho que é o Valiprev, né? Desde o seu início. E eu me lembro que, lá no começo, o Vicente Marchiori, que foi o primeiro presidente, ele falava, o Valiprev é um neném que está engatinhando, né? Hoje, não é mais. O Valiprev cresceu bastante, e a perspectiva é que cresça muito mais em pouquíssimo tempo. Então, hoje, nós temos uns próximo de 650 aposentados e pensionistas. Até o final do ano, certamente, vamos chegar nos 700, né? Sem contar que tem, pelo menos, acho que 70, 80 servidores que já têm condições de aposentar, mas optaram por continuar e recebem um abono de permanência, mas essas pessoas, a qualquer momento, podem chegar lá e requerer aposentadoria. Então, vejam que os números crescem exponencialmente. Pelo último cálculo atuarial, se não me engano, a previsão é que, para o exercício de 2026, a gente tenha 300 servidores em condições de aposentar. Então, imagina, se a gente chegar em 700 agora, em 2025, o ano que vem passa os 1.000. Né? Então, é o que eu sempre falo, a Valiprev está arrecadando, está sobrando dinheiro, mais ou menos, né? Sobra até a página 2, porque a hora que a gente colocar isso, a perspectiva, ao longo do tempo, e a nossa receita ela está literalmente vinculada à folha de pagamento. Então, é a cota patronal, a contribuição dos servidores ativos. Então, se a folha de pagamento reduz, ou se pelo menos os ativos que vão aposentando não forem repostos, vai chegar uma hora que a massa que a gente tem ali aposentada pode ser bem maior do que a massa dos ativos, né? Então, isso, hoje, vendo o exercício de 25, 26, parece uma coisa tão longínqua que é difícil de imaginar. Mas a gente que trabalha com isso no dia a dia e tem essa percepção, a gente tem essa preocupação, né? E, enfim, a gente, até por uma questão da nossa estrutura. Outro dia eu estava fazendo essa conta básica com o Barbarini, 300 pessoas, considerando que a gente vai ter 220 dias úteis. Vai ser mais de um por mês que vai bater lá na nossa... mais de um por dia que vai chegar lá e vai requerer. E nós vamos ter que dar conta, e a nossa equipe é pequena. Então, isso também é um assunto que nos preocupa e que está no meu radar, né? Que o Valiprev ele tem que crescer junto, porque senão a gente não vai dar conta de atender o que a gente precisa atender. Então, basicamente é isso. Como eu falei na quarta-feira,
eu repito, agora no dia 8 do 10, né, nós vamos fazer uma audiência pública aqui às 7 horas, e a gente vai falar especificamente de Vale-Prev. Então, vai falar como é que estão os nossos investimentos, e aí eu estou aqui do lado do meu comitê, né? O William, Rebeca e eu formamos o comitê de investimentos. Acho que nunca tivemos um comitê assim tão bem preparado e capacitado. É muito bom tê-los junto na tomada de decisões. Então, a gente vai falar sobre os nossos investimentos e vamos falar também esse passivo que nós temos aí que dá conta, né? É lógico que todo servidor público vai querer aposentar e ter garantido o seu direito, né? É o mínimo de direito que a gente está reivindicando, inclusive o vereador Wagner, né? Vai aposentar lá pelo Vale-Prev. Enfim, é isso. Agradecer a oportunidade de poder falar um pouco do Vale-Prev, mas, se quiserem conhecer mais profundamente, a gente vai estar aqui apresentando no dia 8 de outubro. Tá bom? Boa noite. Obrigada, Cláudia. Obrigada, William, né, aí pelo enriquecimento da audiência. Eu acho que é o momento que a gente tem para trazer isso ao público, porque a gente fica lá nos bastidores, né? Nós não somos a secretaria de ponta, né, que atua ali diretamente no cidadão, a não ser de forma fiscalizatória, mas não em oferecer serviços. E pouco a gente consegue ter essa interação com o público. Então, é muito importante que a população tenha consciência do que está acontecendo. Eu acredito que tem muita gente que hoje não sabe da mudança radical que nós vamos passar, apesar que nós teremos um período de transição. A previsão é que a arrecadação aumente, que a sonegação diminua, porque uma empresa vai acabar fiscalizando a outra. Se você não pagar, a empresa não vai comprar de você, porque ela vai precisar do seu pagamento para ela tomar o crédito. Então, mas tudo é muito incerto, a gente tem que aguardar. É que nem a previsão da receita. A gente acha que a gente vai receber, mas a gente só vai ver a hora que o dinheiro entrar no banco e a gente contabilizar a receita no balanço. E essa realidade não é só nossa, né, mas ela, sim, vai afligir, e eu acredito que o Estado de São Paulo vai ser o maior impactado, que é o que mais tem arrecadação e mais tem qualidade de vida, né, em detrimento aí de outros estados que acabam não conseguindo ter um local tão atrativo quanto o nosso, não tiveram o mesmo investimento, não tem as opções, às vezes até de escoamento de produção, que nós temos aqui. Nós estamos cercados por grandes rodovias, aeroportos, né, Porto de Santos. Então, nós estamos num local centralizado do país, o clima favorece, N situações que acabam colocando São Paulo em destaque à frente dos outros estados no Brasil, mas agora também isso vai mudar um pouquinho, né, em alguns locais, como essa reforma ela vem para ser a reforma do consumo. Quem vai ficar com o tributo é onde o bem ou o serviço é consumido, vai mudar toda aquela lógica que existia do ICMS. Então, a pessoa fala assim, eu tenho que colocar empresa na cidade. Tudo bem, a empresa, se ela vai trazer emprego, mas também tem que ver se essa empresa vai pagar um bom salário, porque senão ela vai trazer gente que vai ter dinheiro para se manter. E aí a gente vai ter mais pobreza, mais utilização dos equipamentos públicos sem ter receita, porque a receita que ela vai fabricar aqui não vai ficar aqui no município. Então, isso está mudando, né? Até está sendo muita reunião aí, acredito que vieram aqui também apresentar o plano do turismo, para que a gente consiga extrair um pouco desse potencial que Valinhos tem de cidade de interior, de uma cidade histórica. Nós vamos ter o trem passando aqui também, atrair um público que venha para conhecer, venha gastar na cidade. Então, nós precisamos começar já essa tarefa. A gente já está atrasado, tem muita gente na nossa frente, né? A gente não tem perdido tempo, a gente está participando de tudo que a gente consegue, né, das instituições federais, estadual, é muita coisa acontecendo, que nem o William falou. Legislação ainda para ser aprovada, janeiro está aí, a gente já entrou na reforma, Valinhos já está na nota fiscal nacional, né, e que é uma obrigatoriedade, todos os municípios têm que aderir, senão em janeiro o governo federal vai cortar os repasses, porque para fazer que as cidades elas se empenhem em atingir, né? A Serpro está aí, é uma empresa pública do governo federal. Estamos
que nem eu falei, participando de todos esses encontros que são abertos, as cidades têm que se motivar a participar. A gente tem recebido muito contato, inclusive, de municípios até de longe, né? Nossa, vocês já fizeram, como é que foi? Podemos aprender com vocês, e isso é gratificante, né? A gente poder aí, inclusive, ajudar, auxiliar esses outros municípios que ficaram um pouquinho para trás. Mas o desafio é gigantesco, gente, é bem grande, porque fica na nossa conta trazer o dinheiro para pagar tudo. E não é fácil. Mas vamos continuar aí capacitando toda a equipe, né? E graças a Deus a gente tem aí uma estrutura muito boa, que conseguimos, ao longo desse tempo, formar, desse pouco tempo, formar, e ferramentas que possibilite também que a gente vai atrás agora desses recursos lá para cobrar, para trazer para dentro de casa. Acredito que com a unificação das receitas, que é o que vai acontecer agora, de agora em diante, né, que o IBS e o CBS não vai ser só um imposto fiscalizado por Valinhos, as normas também não vão ser municipais mais, né, o comitê gestor que vai reger tudo isso. Inclusive, estão montando até um contencioso que não é mais o contencioso do município que vai julgar, né? Uma empresa, ela não vai ser vista isoladamente, ela vai ser vista no conjunto. Então, nós não vamos ter uma ação aqui que vai, nossa, local, que vai sobrepor sobre os outros. Não, todos vamos ter que seguir a mesma regra, e isso é muito bom para o empreendedor. Eu acredito que tudo tende a crescer, porque o empreendedor do Brasil, ele é um herói. Ele tem que aprender legislação de 27 estados, de 5.570 municípios. Ele fica no jogo de empurra, de briga, de substituição tributária, quem que dá mais, quem que dá menos. Cada cidade faz sua própria legislação, cada cidade tem uma nota diferente, cada cidade entende de um jeito. Tem cidade que fala assim, não é devido, mas eu vou cobrar. E ele veio para cá e ele fica perdido, e principalmente o investidor do exterior, porque lá fora essa prática do IVA ela já é adotada há décadas, né? Só o Brasil que ainda carrega esse modelo que de fábrica de louco tributária, que está com os seus dias contados aí para o empreendedor. Então, o otimismo da Receita é esse, né? A nível federal, é que a gente vai atrair mais investimentos, que a gente vai arrecadar mais, porque vai ter menos sonegação, e que esse bolo vai redistribuir. Só que nós temos que ter cautela, a gente não vai soltar o cheque sem fundo. Vamos esperar as coisas acontecerem. O ano que vem é um ano decisivo, é um ano de calibração dos sistemas, que a gente vai receber todas as informações, essas notas. Os nossos sistemas vão, pela primeira vez, receber notas de consumo, que a gente só tem as notas de serviço. E nós vamos também, agora, auditar as empresas que elas são fabricantes ou vendedoras. Não vai ser mais só o auditor municipal, não vai ser mais só a empresa de serviço. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas com Deus no controle, né, e abençoando, a gente consegue chegar lá. E agora eu queria passar a palavra para o nosso presidente aqui da casa, o vereador Israel, depois para o vereador Wagner. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Wagner Alves, que se encontra aqui na casa, né? Essa casa de leis aqui, sempre fala que pela Câmara Municipal passa o desenvolvimento da cidade também, né? Que tudo passa por aqui, né? É importante que a Câmara tenha seu papel fundamental, né? E com muita responsabilidade. Cumprimento a secretária da Fazenda, Rebeca, William, Maria Cláudia, Célia, que está aqui, os diretores que estão presentes aqui também, né? O diretor Eduardo, né? Que está acompanhando, meu diretor aqui meu braço na parte financeira, meu braço direito, né? Está conosco aqui, Barbarini, né? Foi citada aqui a Carol, né? Que está aí, é pai? É filho da Célia, né? É o marido da Célia, né? Então está justificado porque está aqui, né? Vai lá porque você tem que aprender. Muito bem, isso daí, né? Bom, sigo a carreira da mãe aí, né? E, assim, eu vi a apresentação, eu queria só fazer um questionamento, assim, só para tirar dúvida, né? Esse ano, a Secretaria de Educação está planejando 247 milhões, né? 136 aqui. Quanto que foi no 2025? Está planejado para 2025? 2025, mais ou menos um incremento aí de uns 30 milhões de reais para 2026. Deu uns 30 milhões de diferença, né? Mais ou menos.
É que assim, a gente ainda não encerrou o ano, né? Então, pode uma ser base, que a né? gente ainda tenha aí o que remanejar, atender algumas coisas. O secretário estava lá com a gente antes de a gente sair, né, Célia? Atrasamos até por causa disso. Tá. E pode ser que tenha novas demandas que a gente tenha que tirar de uma secretaria, jogar em outra para conseguir concluir. Então, fechado nós não temos, mas prévio seria isso. Tá certo. Isso vai, para o ano que vem, do mínimo 25%, vai estar com 30,63%, 220 milhões. A saúde. Esse ano aqui, nós estamos falando de... Eu vi um comentário sobre uns 27%. É o que estava acumulado até agosto. Até agosto. E nós temos um planejamento de 24%. Sim. Planejamento. Geralmente ele acaba estourando esse planejamento, porque eu sei que o dinheiro bem investido, você pode investir menos e conseguir mais, né? E o prefeito tem feito isso, né? Tem feito um bom trabalho nesse sentido. Mas é importante destacar, né, que nós estamos aí praticamente há 3 meses, um pouco mais do final do ano, se fala de 27%. Então, a saúde, com certeza, pode chegar até 30%, né, 30%. Mas planejado para o ano que vem tem 24%. Outra coisa importante que eu queria comentar, né, apesar da secretária ter falado alguma coisa, esse novo sistema que vai vir, eu fiquei contente da senhora falar aqui que até alguns municípios têm procurado a gente aqui para poder entender, que vocês estão procurando com muita rapidez entender. É difícil eu acreditar que vem alguma coisa boa do governo federal, me perdoe, né? Mas porque então, por isso que eu vou reforçar a minha pergunta aqui, né? No sentido aqui, a senhora acabou de falar que entende que esse sistema pode melhorar a arrecadação, pelo que a senhora já estudou dele e tudo, que pode ser melhor do que existe hoje. É muito bom deixar isso registrado, né? Porque existe realmente uma grande interrogação na cabeça de todos, né? Quando se fala de um novo sistema. E nós estamos, né, caminhando para não estamos num momento econômico bom, né? Estamos num momento econômico muito difícil, né? Com todas as estatais aí dando prejuízo novamente, né? que davam lucro, tantas coisas acontecendo internamente. Com certeza, tudo isso daí acaba afetando o município, porque afeta de uma forma geral, né, o Brasil. E no sistema que nós estamos aqui do repasse de ICMS, como tem falado aí, né, a gente acaba sentindo nesse repasse muito, né? Então, é bom fazer esse comentário. E para mim, como a senhora falou, né, são feitos por técnicos. Eu estou até um pouco mais esperançoso, né, do que eu já estava aí muito preocupado com essa situação aí, né? Viu, vereador? Sim. Tem 2 aspectos que o governo está levando em conta que, né, nos dá a entender que vai aumentar a receita, né, que é o aumento o aumento da base de cálculo, né, muitas atividades que não recolhiam tributos vão passar a recolher, né, essa é um dos fatores. E o outro fator é aquilo que a secretária disse, que no modelo atual a empresa apura seus impostos, faz a guia e vai lá e paga. Às vezes. Muita gente faz o quê? Apura os impostos, faz a guia e não paga. Usa esse dinheiro como fonte de capital de giro, talvez, ou outras situações. Nesse modelo que virá, o imposto já vai ser retido pelo split payment. Então, assim, as operações elas vão ser casadas já com o imposto. Então, hoje, a gente até alerta nas oportunidades que a gente tem, os empresários, quem opera dessa forma, trabalhando com o dinheiro dos tributos, vai ter sérios problemas, porque 26, 27 está aí. E esse sistema, a hora que começar a rodar, ele não vai ter mais essa opção de trabalhar com o dinheiro dos tributos. Então, para o empresário, então, isso daí ele vai ser mais apertado, vai sair mais do bolso, vai ser... Não vai ser mais, vai ser o que ele tinha que pagar. O que tem que pagar, às vezes não paga, né? Para aqueles, né? Então, quando mais pessoas pagam,
a lógica é que você lá na frente você consiga diminuir de todo mundo, porque hoje a gente paga pelo que não paga. Exemplo clássico, a cobrança da coleta de lixo. Tem gente que não entende o que vem cobrado na lâmina lá do carnezinho. Então, a gente fala assim, o carnê do IPTU. Não, é o carnê do IPTU e mais a taxa de coleta de lixo e varrição. Essa taxa que a gente arrecada é para pagar a empresa que passa varrendo lixo. Ela tem um custo para o município. Quem não paga o carnezinho do IPTU não está pagando a empresa que limpa a rua. Então, se eu pago, eu estou pagando pelo vizinho que não paga. E é exatamente isso que acaba acontecendo nesses demais impostos, né? A gente pega muito caso, não é pouco. É muita gente que abre empresa, ela fica aqui, ela fatura, tipo 1 ano, 2, ela larga, ela vai embora. No dia seguinte, ela está abrindo no vizinho. O governo federal criou esse Simples Nacional e o MEI, uma legalização do errado, né? E o Simples ele tinha uma motivação de você beneficiar o pequeno empreendedor, só que aí o brasileiro é criativo, né? Aí, em vez dele usar certinho, não, ele cria 10 pequenos empreendedores de uma empresa que era para ser uma só. E aí ele paga muito pouco ou não paga. Então, a gente está muito ativo, a gente está indo em cima, a gente está cobrando, a gente está fiscalizando, a gente está orientando. Olha, regularize-se, porque lá na frente você não vai ter essa opção e você vai quebrar. Porque você deixando de pagar, imagina quantas pessoas não pagam. Uma empresa mesmo. Esses dias eu parei para ler, foi até o final da semana passada. E foi um caso assim também. O auditor tentou ir lá localizar a empresa, o cara fechou a empresa com dívida, mas a gente buscou, que nós somos um sistema de rastreamento de busca, a pessoa está lá. Foi em Arthur Nogueira e abriu a empresa. Ele deixou R$90 mil, era uma empresa pequena. Quanto que a gente não fazia com R$90 mil de exames na saúde? É imposto, ele tem que pagar. Se o outro paga, ele também tem que pagar. É justo, né? Retém meu imposto de renda do meu pagamento, já é na fonte. Tem gente que está lá com um MEI, ou então ele está informal, porque ele não quer pagar imposto. Só que a hora que ele ficar doente, ele vai no INSS buscar. A hora que ele for aposentar, ele vai lá pegar a aposentadoria, ele não contribuiu. Então, os sistemas vão quebrando. E essa forma do IVA, e ainda mais com essa ferramenta, né, que já está em desenvolvimento para entrar em funcionamento em 2027, qualquer transação que for feita, emissão de nota, pagamentos, inclusive, você vai na padaria, vai passar o cartão, o que é do governo já vai reter, vai para uma conta lá de compensação. O comerciante ele vai receber o líquido, os bancos, o Banco Central, todas as adquirentes de cartão, todo o sistema financeiro está se preparando para isso. Então, assim, as pessoas vão pagar. Quem realmente tem condição de ter uma empresa, vai ter uma empresa. Quem não tem, gente, vai ter que trabalhar como empregador. Porque a gente vê tantas vagas em aberto de empregos, porque as pessoas não querem ter o emprego, as pessoas não querem ter o horário, as pessoas não querem ter arregamento. Aí fala, vou abrir uma empresa, sem conseguir abrir uma empresa. Aí ela quebra a empresa. Aí ela larga o imposto para o governo, né, devendo para o governo. Ela também dá prejuízo para outras pessoas. Então, a nossa esperança, na teoria e na técnica, é que esse sistema venha para melhorar o cenário. Aí a gente vai ter que só ver como é que vão aplicar o dinheiro que vão arrecadar, que aí que está o problema. É como que gasta o recurso. Né? A gente tem visto muitas reportagens aí de deflagração de operações da Receita, da Polícia Federal, Ministério Público Federal, operação carbono, operação isso, operação aquilo, de ocultação, né? de desvio de recurso público, de contratação do crime organizado. Então, o dinheiro está indo aí. Por isso que o dinheiro não vem para o povo. Então, né? Então eu não estou errado, não. Estou certo, né? No meu pensamento. A dúvida fica no que o governo vai fazer com esse dinheiro. Afinal de contas, nós tivemos 26 novos impostos aí nesse pouco tempo, né? E se falam ainda, pelo menos, que temos acompanhado. Então, a preocupação nós vamos cobrar de todos, que tem que cobrar, eu acho que é justo cobrar, mas... temos que ver como que a gente vai aplicar. Como que isso daí vai servir para que esse dinheiro, né? Com tantos impostos? Porque uma coisa é certa, né? Você falou uma coisa que é verdade, o empresário ele é um herói. Ele acaba sendo um herói de ter que aguentar tanta imposição, tanto imposto, tantas coisas. No Brasil é um dos países que mais cobram, né? Imposto em cima do empresário. Mas vamos aguardar, né? O sistema é funcional, né? Como eu já falei, ele é funcional. É que é a mesma coisa quando você não paga o imposto de renda. O sistema funciona, eles te acham. Mas, às vezes, você vai tentar entrar lá para fazer a sua reclamação do INSS,
Você chega no meio, para, a hora que chega na foto, não tira a foto, a hora que você para, você volta. Todo dia eu tentei fazer, eu desisti. Por isso que eles estão usando a gente, mas agora eles pensaram, eles falaram assim, sozinhos a gente não vai conseguir, a gente precisa das 3 esferas de receita. Sim. Vão ser as 3 esferas de receita atuando junto, porque quem que está aqui? É a cidade, é o município, né? Então, o sistema para cobrar ele funciona bem para cobrar da gente, né? Para reclamar. Mas para reclamar, nossa reclamação, quando é benefício da gente, difícil, aí você não consegue acessar, existem 1000 barreiras, né? Então, aí entra a questão, como a senhora disse mesmo, né? Como vai ser aplicado? Como é que o governo vai entrar mais dinheiro? Vai. Poderia transformar o país melhor? Poderia. Pode, mas fica uma interrogação, né? Muito obrigado. Vereadora Wagner Alves, não quer falar? Não trouxe as perguntas hoje? Não sei se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta, ou se nós temos alguma da internet, Fernando, não sei se alguém das redes. Não? Tadeu? Não sei se tem microfone. Tem o microfone, Fernando, por favor? Só um minutinho, vai buscar um microfone. Assim ficar registrado, senão não sai no vídeo. Boa noite a todos. Para quem não conhece, eu sou o diretor Tadeu, aqui da EMEB Horácio de Salles Cunha, no São Bento do Recreio. E eu não pude deixar de crescer os olhos numa tabela que foi posta. Né? Não entendi muito bem a tabela, mas parece que é uma tabela de crescimento, alguma coisa assim, entre os municípios. Né? Eu fiquei curioso porque abaixo de Valinhos, né, na porcentagem de 1,46 e 1,47, tem muitas cidades com essa, mais ou menos essa mesma porcentagem. Mas acima, os municípios, o que está acima da gente, que é Itatiba, está o dobro em matéria de crescimento, está 3,47 e acho que Cosmópolis. Itatiba 4,06. Isso. Arthur Nogueira 3,19. Isso. Montemor 8,57 e em primeiro Cosmópolis 12,50. E isso que me deixou bastante intrigado, né? Qual a receita desses municípios que estão acima, que são 5, se eu não me engano, 4, né? Que estão bem assim, em matéria de crescimento acima. No mínimo o dobro da porcentagem, né? Cosmópolis, então. Esse é um ranking, Tadeu, que comprova o índice de participação. Lembra a fatiazinha que eu falei do bolo de cada cidade no bolo do estado? Esse percentual foi a variação, né, de cada município que conseguiu fazer o seu dever de casa, atividade econômica cresceu dentro desse município, a receita própria, talvez, desses municípios cresceram também. Então, aqui é mais voltado para o fomento de cada município. Tá? E Valinhos ficou na 5ª colocação, com 1,46 de crescimento. É justamente isso que foi o curioso, né? Porque as cidades que estão abaixo estão praticamente emparelhadas. Né? As que estão acima estão com um nível bastante acentuado de realização dos deveres de casa, digamos assim. Essa tabela é um pouco complexa, porque a gente está falando aqui só da RMC, um comparativo entre as cidades, e é o quanto a gente galgou, né, no índice. Então, se a gente pegar aqui Cosmópolis, ele era 0,11. A gente está bem acima, a gente é 0,36. Então, nós saímos de uma posição e a gente vem crescendo. Ao longo desses últimos anos, eu acredito que dos últimos 6 anos, o Valinho tem crescido. Aí a gente tem que olhar Cosmópolis, um histórico. Cosmópolis cresceu, ou ele estava estagnado, ou perdendo. Então, aí cada cidade faz a sua análise. Não quer dizer que ele arrecada mais que a gente, não. Ele arrecada menos. Às vezes, ele ganhou uma empresa grande, uma indústria. Né? Tem muitas vezes que a gente perde de ganhar a indústria porque a gente não tem local para a indústria, porque o plano diretor não permite a instalação daquela indústria, ela não acha uma área, às vezes por política consegue trazer, enfim, são N variáveis, né?
Mas essa briga que o William fala aqui entre os municípios é que tem cidade que ela não fiscaliza. Então, assim, nós estamos vindo de um crescimento de 6 anos. A gente tem mantido esse pódio, acho que do quinto que mais cresce na RMC, que é uma região muito rica, né? Em contrapartida, municípios que perderam. Às vezes o município perdeu, não é porque ele não fez a tarefa, às vezes a empresa foi embora de lá e foi para outro município. Então, o índice daquele município ele vai migrando, né, dentro do Estado. Ainda se ele fica dentro do Estado, está bom, porque a Receita redistribui. O duro é quando ele vai para outros estados. Aí a gente não recebe nada mesmo. Aí a gente tem questão, por exemplo, de municípios que têm muita área verde, principalmente os litorâneos, eles têm um percentual do ICMS para compensar, porque eles não podem exercer atividade, desenvolver atividade econômica, industrial, de fabricação no território deles. Então, o governo acaba fazendo essa compensação. Então, ele não faz nada, ele já ganha. A gente, para ganhar, a gente tem que, o ano inteiro, a gente tem 2 auditoras, a gente tem um sistema lá contratado, inclusive esse salto que a gente consegue ver naquela tabela entre o de 17 para cá, é isso. A gente tem um pessoal que vem, que orienta, que vai, a gente está sabendo que os postos de combustível estão lançando errado, assim, assado, substituição tributária, disso, daquilo. Vamos para cima, faz esse estudo, notifica, vai de um por um. E a gente notifica, não é nossa competência fiscalizar enquanto cobrar o imposto, né? O município pode fiscalizar por conta do percentual adicionado. Então, nós temos que fazer mesmo uma ação efetiva. Manda e-mail, não responde, manda ofício, não responde. Tem que ir lá, bater na porta, conversar. Imagina que nós temos 20 mil empresas na cidade hoje. Metade disso é contribuinte só de ISS, a outra metade a gente divide aí, tem um percentualzinho de MEI, e o restante são indústrias. É muita coisa para fiscalizar. Nosso corpo de auditores, a gente estava contando, hoje a gente tem 12 em ação para fiscalizar tanto empresas, como também a questão do IPTU, do ITBI. Então, é uma força-tarefa grande, mas eu fico até contente, porque quando eu converso com alguns secretários, colegas, eles falam assim, nossa, eu tenho 1. Falei, então, estou feliz, eu tenho 12. E a gente tem muita lição de casa para fazer, nós temos muita coisa para acertar, né, e brigar por esse índice, que nós vamos receber o ICMS, mesmo que proporcional, até 2032, depois disso é uma nova história. Só que nossos gastos, como a gente falou lá atrás, os maiores é contrato continuado, é dívida, é pessoal. Você não desfaz de um dia para o outro. Então, eu tenho que pensar hoje no que eu vou lançar para amanhã, porque essa despesa ela vai continuar. E a gente almeja e quer acreditar, inclusive que o país esteja bem, porque se eu não quiser que o país esteja bem, a gente vai estar ruim. A gente quer que as coisas melhorem, a gente quer que a receita melhore, a gente quer que o nosso cenário, de uma forma geral, né, não só fiscal, mas em todos os aspectos melhore, para que isso reflita também aqui para a gente. Mas nós temos que ter cautela, porque é uma mudança que vai acontecer, é uma mudança radical, e a gente fica sempre com medo, né? Eu vou soltar e depois, se não tiver. Então, a gente está fazendo sempre esses estudos, quando vem qualquer demanda, que é um momento de a gente estar olhando ali para o futuro, ou até o ano que vem vai fechar o índice, que vai ser um índice balizador, se aprovada a lei, do jeito que está, não sei, porque cada hora alguém vai lá, os técnicos fazem a conta. Chega na hora, o povo fica brigando para enfiar a emenda de última hora. Aí estava uma briga esses dias, então estava tudo certinho, o PL saiu, era uma média de 19 a 26. Foi para a Câmara, mudaram de 12 a 21. Aí os municípios, poxa, mas pegou pandemia, não considerou a recuperação da pandemia, a gente vai ser prejudicado. Aí as frentes municipalistas saíram em defesa, agora estão falando de 24 a 26. Então, a gente está esperando. Está vendo como que ainda depende da Casa de Leis? Ela é muito importante, ela define a nossa vida, gente. Então, mas ainda bem que eles estão olhando para o município, né? As perdas que teve também. Né? Mas estava uma briga. Aí a CNM, a FNP protocolou emenda, protocolou isso, e vai atrás. Eles falam assim, gente, liga para os seus deputados, liga para os seus senadores, não deixa votar isso, pelo amor de Deus, derruba essa emenda. Porque chega alguém lá e sopra alguma coisa que não foi feito conta lá atrás. E vota em cima da hora. Então, o PL saiu de um jeito, ele teve várias mudanças, inclusive benesses de isenção, a cesta básica vai ser isenta, vai ter o cashback para a população menor renda. Então, para incentivar que ela peça nota, para incentivar a legalização, porque se ela pedir, ela vai receber de volta esse imposto. Então, criar uma cultura de uma população
que cumpre com as suas obrigações. Aí vem a segunda parte da gente exigir, e eu me coloco no lugar também como cidadã, exigir os nossos direitos, né? Exigir que os nossos recursos sejam bem aplicados. Não sei se deu para esclarecer aí a questão. Deu sim. Eu agradeço a resposta e o esclarecimento do pessoal. Obrigado, gente. Obrigada. Mais alguém? Um questionamento? Boa noite. Eu tenho uma pergunta, assim, não sei se... dentro desse orçamento que é previsto para cada secretaria, a minha pergunta é assim, que nem nós aqui, diretores, vice-diretores, nós temos uma demanda, né? Que foi apresentada para o vereador, e a minha pergunta é a seguinte, qual é a dificuldade do ponto de vista técnico para se fazer um estudo orçamentário de impacto? Quanto que essa medida, a nossa reivindicação, ia custar para o município, dentro do orçamento para 2026? Como que funciona isso, assim, para se fazer esse estudo de impacto orçamentário financeiro, de uma medida dessa natureza? Qual que é o procedimento? Não só na educação, mas qualquer secretaria, né, quando ela quer fazer um estudo, uma mudança de referência do servidor, aumento do quadro de pessoal, ela inicia-se esse pedido pela secretaria, isso vai para a Secretaria de Administração, onde fica o RH, né, que eles que têm os valores, porque cada servidor, por exemplo, é uma reivindicação de servidores já contratados. Cada servidor ele tem uma característica, ele tem o seu tempo de serviço, ele tem os seus adicionais, enfim, ele não é como eu abrir vagas novas que eu tenho aquele valor do concurso que vai ser acrescentado. O RH faz esse levantamento, faz os cálculos de impactos e depois, né, se for desejo do secretário, encaminha para a Fazenda fazer um impacto em cima das receitas vindouras para os próximos 3 exercícios, como prevê a LRF. Vai caber? Não vai? Aí a gente vê, tem sobra? Não tem. Vai impactar no percentual de folha? Não vai impactar. Volta para a secretaria e aí ela segue, né? Geralmente o secretário vai com o prefeito, se o prefeito não tem sobra, então o que a gente vai tirar da conta para colocar isso? Esse é o trâmite. Com relação à demanda de vocês, a Fazenda não tem nada lá, né, de estudo, eu nem sei o valor para eu poder falar qualquer coisa aqui. Eu não tenho, porque a gente recebe o valor da folha fechado. Né? Então, a gente tem o valor dos profissionais da educação, dividido, sim, entre fundamental e infantil, por conta do Fundeb, né, que tem que ser empenhados em dotações diferentes. São códigos lá, todos subfunções de governo diferentes, para a gente fazer essa separação, mas nós não temos esse estudo dessa demanda. Né? Então, o primeiro passo é esse, tem que ter o start da secretaria, a solicitação para o RH, porque o RH vai ter que se debruçar em cima dessas contas. Né? A Secretaria da Fazenda não tem aberto o salário, a folha. E também tem que ir para o Vale Prévio, tinha esquecido, claro. Verdade. Só complementando. Verdade. O impacto não é só na prefeitura, impacta o nosso cálculo atuarial. Porque se é uma verba que vai ser incorporada, ele vai levar para a aposentadoria. Então, aquele valor que a gente tem que deixar lá, aquela poupança que a gente tem que deixar para pagar a sua aposentadoria, a gente vai ter que considerar isso. Fazer o cálculo. Exatamente. Então, veja que, às vezes, parece uma coisa simples. Mas não é um valor muito grande. Né? Não, dentro de um orçamento aí de um bi, o que significa esse aumento? Às vezes parece que não impacta muito, mas quando você faz o estudo, tanto lá na Fazenda quanto a gente no Vale Prévio, você vê que ele toma uma proporção bastante grande. Então, a gente tem uma preocupação muito grande cada vez que tem aumento de salário. Né? Lógico, o prefeito gostaria de ter dado muito mais esse ano. Não foi, Rebeca? Ele falou sobre isso. Conversei com o Mair na véspera de vir a lei para aumentar o salário. O Mair falou, a gente gostaria que fosse muito mais do que isso. Mas não dá. A hora que você faz conta, você chega à conclusão, não, você não pode ser leviano, você não pode pensar, dentro do meu governo, nesses 4 anos, eu vou botar o salário lá em cima, vou ficar super aplaudido pelos servidores, eles vão eternamente votar em mim. Só que, espera aí, o orçamento público ele não é de um governo,
de um período, né? A gente tem que ter a responsabilidade de que isso daqui vai ser para a vida, né? Especialmente a aposentadoria. Especialmente. Então, nós vamos ter recurso para pagar a tua aposentadoria? Agora, pode ser que você nem está pensando nisso. Eu ainda tenho que trabalhar mais 20 anos. Daqui 20 anos, não sei nem como é que vai estar, se eu vou estar aqui. Entendeu? Mas a gente pensa nisso, entendeu? É a nossa obrigação pensar nisso. Respondida? Era isso mesmo, professora doutora Mitty. Tá bom. Bom, acredito que... Só quero fazer uma consideração para a gente encerrar, né? Falar que o diretor fez um questionamento, né? Toda demanda ela começa do princípio de você levantar o que está acontecendo, né? Eu entendo perfeitamente o que tem acontecido com os diretores, entendo o que tem acontecido com a guarda, que vai ter que ser tomada uma atitude. De uma hora, né, para outra. De uma hora para outra aconteceu, né? E a gente sabe que os diretores também, pelo menos conversando com algumas pessoas que entendem um pouco mais, acredita-se que esses 25% que está sob júdice tem uma grande chance de cair também. Falam, né? Tem uma grande chance de cair também. Tudo isso tem um impacto, né? Tudo isso tem impacto. Mas a demanda ela precisa ser levantada, precisa ser levada adiante, né? Eu acredito que, no caso, não de quero um aumento de salário, mas precisa rever alguma coisa que, por questão de distorção, de injustiça, de tudo isso, é o dever do político, é o dever de quem do gestor, né? Então, a gente sempre leva a demanda acreditando que o gestor está lá para isso e ele quer resolver essas questões, né? Tanto como a questão salarial. É lógico, o gestor, o prefeito veio, deu 1%. Quanto tempo que não se dava um aumento real, né? Mas é 1%, né? Como foi falado aqui. Esse 1% ele impacta não só no pagamento mensal de todos, que de cada um vai ser pouco, 1%, né? Mas impacta no que aqueles que estão aposentados vão receber e para quem estiver aqui que vai receber futuramente também. Mas é o exercício da coisa. A gente tem que fazer a coisa andar, né? Levar as demandas que tem e trabalhar pela nossa cidade. Se a cidade crescer, desenvolver, cada vez vai ter mais oportunidade de o quê? De tratar melhor não só funcionários do público, mas o cidadão também, né? Então é a nossa função. Acredito que falo agora como político eleito, né, pelo povo. O prefeito, eu estou aqui como vereador, Wagner Alves está aqui como vereador, na condição de presidente da Câmara. Nossa função é fazer de tudo, né, de forma correta para que a cidade vá bem, porque se a cidade vai bem, vai todo mundo bem. Eu sempre falo, né, se a nação vai bem, vai todo mundo bem. Se a cidade vai bem, vai todo mundo bem aqui, né? A nível de nação, a nível de cidade também. Agora, eu afirmo e reafirmo, aonde não existe corrupção, o dinheiro dá e sobra, né? Pode falar que o Brasil está devendo, ou está com não sei quanto trilhão, com não sei o quê. Põe um governo lá que não desvia, não rouba o INSS, não rouba de ninguém, que vai lá e faz o que tem que fazer, certo? Fala, eu vou viver com aquilo que eu ganho para administrar as coisas do povo, e em 3, 4 anos vai sobrar dinheiro de novo. Vai sobrar dinheiro de novo. A grande questão, no meu entender, no meu ver, é a corrupção. Meu grande... Sempre olho dessa forma. Eu me policio, olho para isso, né? Procuro fazer tudo certo, né? Não entrar em nada errado, você crê aqui, né? Por quê? Porque eu acredito que se todo mundo pensar assim, nós acabamos com o problema. Dá para fazer tudo, vai sobrar dinheiro. Para que nem faz esse dinheiro? Corrige lá dos diretores que está precisando. Eu acredito nisso. Tá? Obrigada, vereador Israel. Eu sei da demanda de vocês, porque a gente, né, sabe que está acontecendo e tudo mais. Minha irmã é da educação também, então eu fico sabendo em casa pelas conversas de bastidores, mas oficialmente a gente não tem. Eu não sei se vocês já fizeram as tratativas lá com o secretário ou não, se existe essa comissão, eu acredito que tem, né? E batalhar aí pelo direito de vocês, né? Com certeza. Mas, por hora, né, nós acredito que podemos encerrar, então, a nossa audiência. Bem resumida, nós deixaremos todas as informações no site, encaminharemos o projeto de lei para a Câmara na terça-feira, né, que vai ter aí até o final do ano para votar. A Câmara também vai fazer a discussão dela,
vai chamar a audiência pública, assim como teve da LDO, vai ter a do PPA ainda. Esse ano é falar de orçamento até cansar. Eu vou falar muito de orçamento. E queria só parabenizar a Carol também, que eu não falei, né? Sabia, vereador, quando eu era adolescente, o vereador Moisés Abujade, acho que era, presidente da casa, fez o projeto Vereador Mirim. Eu tinha até esquecido. Na reforma que a gente teve, eu achei o certificado. Era na Câmara lá embaixo ainda. Fui ser vereadora Mirim. Olha onde eu vim parar. Então... Viu que deu? Pois é. Mas é interessante, porque é algo que nem o William falou, e eu não tinha nem me ligado. É algo que desperta a gente assim para, mas espera aí, o que está acontecendo? Por que essas pessoas se reúnem toda terça-feira à noite? O que elas ficam fazendo na cadeira lá? do presidente da Câmara. Não, mas eu só estou usando hoje, viu? Só estou usando hoje. Mas eu lembrei e fiquei pensando, na hora que o William falou, fiquei lembrando que na época que eu fui na Câmara, ainda meu pai que acompanhou eu falei assim, pai, mas o que é isso aqui? Não, vai lá, é importante você participar. Fui escolhida na escola, que eles pegavam os melhores alunos, e não leva aqueles bagunceiros, né? Aí chega aqui e só faz bagunça. Mas é o destino. Não. Minha área é finanças mesmo. Mas agradeço a todos vocês, tá, por estar aqui numa sexta-feira à noite, assistindo a gente pessoalmente nas câmeras. Agradeço novamente ao presidente Israel aí por ceder de novo esse espaço e por todos vocês também que nos ajudaram a elaborar esse projeto, que não é fácil, gente. Olha, é varrer a prefeitura e demandas e é brigar, porque todo mundo quer, e aí você tem que se dispor. Mas é o nosso papel, né? E uma boa noite a todos, gente. Um bom final de semana.